Olá, sejam bem-vindos ao canal do Espaço Aidala, onde a intenção aqui é expandir o seu conhecimento espiritual, mental, e se isso faz sentido para você, se você sente conexão, se você sente o chamado, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Bom, vamos lá, hoje eu vou fazer a leitura de um mapa que eu queria muito fazer há muito tempo, na verdade, e eu já tinha esse projeto de trazer essas leituras de mapas de pessoas icônicas, assim, do mundo, para o canal, né, fazer um canal diretamente direcionado para esses temas. Então você que é estudante de astrologia, curioso da astrologia, fica aqui comigo, que eu tenho certeza que esses mapas eles dão uma clareada aí nos nossos estudos, tá? Bom, Chico Xavier, né, essa pessoa incrível, uma alma iluminada, maravilhoso, nascido no dia 2 de abril de 1910 em São Leopoldo. Então ele era um ariano. E a gente vai falar um pouquinho desse mapa dele aí. Eu vou citar alguns pontos que eu acho importante, que faz coerência aí com essa personalidade que ele foi aqui na Terra. E o que acontece? Eu não consigo fazer uma leitura totalmente detalhada, né? Porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas então eu coloco alguns pontos, eu pego alguns pontos importantes aí e trago isso à tona para vocês, tá? Então, quero que você saiba que numa leitura pessoal, individual de mapa astral, a gente vê muito mais do que isso. Isso que eu tô falando, que eu vou falar hoje do mapa do Chico Xavier, é só uma pontinha aí do que a gente pode realmente entrar a fundo nessa análise, certo? Então, vamos lá, gente. Já estou aqui com as minhas anotações, porque eu já fiz a minha análise, né? Escrevi o que eu achei importante nesse mapa. Eu vou deixar esse mapa aqui para você ir acompanhando junto comigo. Lembrando que não sei o horário de nascimento do Chico Xavier. E aí o que acontece? A gente usa a data não, a gente usa o horário do meio-dia, tá? Sempre que você for fazer um mapa astral e que você não sabe o horário que a pessoa nasceu, você coloca o meio-dia. Pelo menos a posição dos planetas a gente sabe que tá coerente, que tá certo. O que pode mudar é a casa, né? A configuração da casa, dos signos da lua, também do ascendente. Mas coloca meio-dia, a gente já consegue ter um bom direcionamento nessa leitura do mapa astral, tá bom? Então vamos lá, gente. Chico Xavier, um ariano supostamente com esse horário do meio-dia, ele teria o ascendente em Capricórnio. Eu achei interessante esse ascendente em Capricórnio, né? Capricórnio que é um signo muito terreno, muito matéria, mas ao mesmo tempo me vem essa disciplina que Chico Xavier tinha, né? Então ele era uma pessoa muito disciplinada, muito séria, muito responsável e assim, independente do que ele fosse fazer na vida, seria com muito comprometimento. Então ele era uma pessoa muito comprometida com o que ele se propôs a fazer, com a missão dele, e essas são as características de Capricórnio nesse ascendente. Lembrando que o ascendente ele é a forma como você se mostra às pessoas ao seu redor, né? Como essas pessoas enxergam você. E elas só enxergam você porque você se porta dessa maneira. Então, Chico Xavier, ele trazia muito essa energia capricorniana nesse sentido da disciplina, nesse sentido da responsabilidade, né? Você pode ver aí que tem histórias que ele ficava horas e horas psicografando as cartas, os livros, e incansavelmente, né? Mas isso na verdade fala desse comprometimento dele com a espiritualidade, certo? Bom, o que mais que esse Capricórnio pode trazer para ele? Deixa eu ver que eu anotei aqui. Ah, sim. Áries, a gente sabe que é um signo muito impaciente, né? E Chico, claro que ele tinha uma espiritualidade extremamente elevada, ele não era pego por essa impaciência, porque o Capricórnio, ele traz essa paciência. O Capricórnio, ele tem muita calma, muita cautela, né, na vida em si, no geral. Então, ele não tem muita pressa das coisas. Então, essa era uma das características aí de Chico. E outra coisa, gente, esse Capricórnio, pra mim, faz muito sentido, porque eu, apesar de Chico Xavier ser uma pessoa extremamente espiritualizada, espiritual, pra mim, ele vivia muito a vida terrena, com muita verdade, sabe? Não vejo que era um alienado, que era uma pessoa, né, que vivia ali no mundo da lua, digamos assim, né? Ele tinha muita consciência do corpo dele, do físico dele, que ele estava encarnado. Então, eu vejo ele vivendo muito aqui e o agora, e pra mim é esse pés no chão do Capricórnio, tá? Bom, na casa 1, a gente tem um planeta muito interessante aí, que é Urano. Urano em Capricórnio. A primeira coisa que a gente vai... A ligação, o primeiro pensamento que me vem desse Urano na casa 1 em Capricórnio
é uma missão em trazer uma libertação para uma rigidez, né, para uma coisa muito conservadora. Né? Então, na época que ele traz toda essa espiritualidade, a forma como ele se apresenta, querendo ou não, ali é um divisor de águas, né, nesse mundo espiritual. Então, ele traz mesmo a voz dos espíritos, de certa forma. Aí então, eu vejo esse Urano em Capricórnio muito com essa missão de trazer uma inovação. Além disso, a gente vai falar do Urano na casa 1. Casa 1, eu vejo o mapa astral, gente, como uma história da vida. A minha percepção. É como se fosse uma história em quadrinhos. A casa 1, ela é o seu nascimento, ela é aquela fase em que você é uma criança, que você é um bebê. Né? Depois ali na casa 5 é uma adolescência. Na casa 9, na casa 8 é uma maturidade, né? Ali a fase adulta. E até chegar na casa 12, que pra mim ali representa a velhice. Então eu vejo o mapa astral, eu fragmento ele dessa forma na minha leitura. Então, pra mim, Urano nessa casa 1, primeiro que provavelmente o parto da mãe de Chico Xavier, porque além dele ela teve mais 8 filhos, né? Quer dizer, eu não sei se da mãe biológica foi mais 8 filhos, eu sei que depois o pai casa, né? Eu sei que ele no total, além dele, tem mais 8 irmãos. Mas eu sei que dos filhos dessa mãe, o parto dele foi muito diferente. Urano traz essa... É como se fosse assim, marcou ela de certa forma. Eu não sei se foi um parto difícil ou se foi um parto que traz para ela uma esperança espiritual, uma renovação, né? Já que ele é uma alma tão iluminada assim. Urano na casa 1 também me fala de uma pessoa que vai contra o senso comum, que anda na contramão do mundo e que tem muita dificuldade em aceitar isso em si, né? Porque ele vem muito diferente de todo mundo, principalmente dos irmãos, do meio que ele está inserido ali. E isso deve causar um conflito muito grande na cabeça de uma criança, por exemplo, né? Então, provavelmente, ele tinha essa dificuldade ali, pelo menos no início, de se aceitar, né? O que mais que eu escrevi aqui? Uma coisa importante, esse Urano, ele, no seu mapa astral, ele pode representar mudanças repentinas. Não é uma mudança que você planeja, por exemplo. O Urano, ele representa uma mudança brusca, ele representa uma mudança radical, assim. Então, essa infância de Chico Xavier é marcada por mudanças bruscas, né? Urano na casa 1. E aí a gente já sabe, né? A mãe dele morre quando ele tem 5 anos. Depois o pai dele se muda, ele vai morar com o pai, daí a madrasta que ele gosta muito também morre, né? Aí depois ele tem a madrasta que, né, traz maus tratos pra ele, não trata ele bem, né? Então ele tem essas mudanças bruscas e inesperadas na infância ali. Além disso, outro ponto importante que a gente precisa olhar são os aspectos, né? Um aspecto que me chama muito a atenção nesse mapa é a oposição de Urano com Netuno, que é essa linha vermelhinha aí que vocês estão vendo. Então, Urano tá se opondo a Netuno. Netuno, que é o planeta da espiritualidade. Eu acredito que essa oposição me mostra um conflito espiritual que ele tem ali na primeira infância, onde ele não consegue entender bem a sua espiritualidade, ele não consegue entender bem a intuição que ele tinha, né? Então é um conflito espiritual para ele mesmo. É como se ele se sentisse perdido, né? Ele sente essa perda, assim, da mãe, né, na infância, e aí isso mexe muito com ele, espiritualmente falando, e aí ele, meio que ele sente que ele não se encaixa no mundo, né, o Urano, ele traz muito essa sensação de você, Urano, gente, rege Aquário, tá, então é essa energia de Aquário, de não se encaixar, de viver, de se sentir um alienígena, né, então, assim, aonde ele tava naquela época, né, com a espiritualidade que ele tinha, e... né, com a forma que as coisas se apresentavam pra ele, ele se sentia mesmo ali um peixe fora d'água. Essa é a verdade. Bom, outro outro ponto importante aí que eu queria citar é o Sol dele. O Sol é a nossa alma, o nosso espírito. Aonde o Sol está no seu mapa astral é onde está o seu brilho na vida. Então, o Chico, ele tinha o Sol, né, supostamente na casa 4. A casa 4 é a casa das nossas raízes, da nossa família, é a nossa base, sabe? É onde a gente se consolida, assim, no mundo. Então, essa casa 4, ela é muito importante no mapa astral. A casa 4 dele, teoricamente, estaria em Áries. Faz sentido pra mim, porque ele teve uma infância marcada por maus tratos, né? Esse Áries é essa agressividade,
essa agressividade física que ele sofria. Então faz muito sentido pra mim. Só que o que acontece? Ele tem um sol na casa 4, ou seja, o brilho dele, o que faz sentido pra alma dele é a família. Então ele tinha uma ligação muito forte com a família, ele reconhecia esse laço familiar de um jeito muito genuíno. Então mesmo que houvesse conflitos, que ele não fosse bem amparado, que ele não foi muito bem amparado ali dentro daquele clã que ele nasce, ele tem um amor genuíno por aquilo, por aquela família, né? Isso também me fala, esse sol na casa 4, a casa 4 ela fala muito da nossa ancestralidade. Então ele tem uma ligação kármica com essa família, né? Ele é o sol da vida dessas pessoas, né? Ele vem como uma quebra ali de muita coisa negativa que essa família vinha trazendo. Ele é um ponto de luz, né? Não só no mundo, não só nas nossas vidas de espiritualistas, mas também, principalmente na vida dessa família de sangue, dessa família carnal que ele tinha. E não só isso, tá? Eu vejo muito essa ligação com a família espiritual dele. Então a base dele tá nesse amor genuíno, sabe? De família mesmo. Bom, o que mais? Outra coisa, eu até escrevi aqui. Então, a família, nos momentos mais difíceis dele, porque ele passou por muitos momentos difíceis, a base dele, o que confortava ele, era esse amor pela família, né? O que era o combustível da vida dele, tá? Bom, ele tinha, gente, Plutão em Gêmeos. Vamos lá, isso aqui é muito interessante, fez muito sentido pra mim. Por quê? Plutão, planeta do poder, da transformação em Gêmeos. Gêmeos é o signo que rege a comunicação, os estudos, a escrita. Então ele tinha um poder natural na comunicação, um poder na escrita, ou seja, as cartas psicografadas, né? Plutão, transformação. Então ele traz uma transformação para o mundo através das escritas, dos livros que ele escrevia, né? Então isso fez muito sentido para mim quando eu vi e achei sensacional, vocês veem que a astrologia é perfeita. Outra coisa que também é muito interessante nesse mapa, Netuno em Câncer. Como eu disse para vocês, Netuno é o planeta que rege a espiritualidade, a intuição, tá? Então, ele tem Netuno em Câncer. Intuição, Câncer é muito ligada à energia materna, à energia de mãe. Na primeira infância dele, quem é a primeira guia espiritual dele? É a mãe dele. Olha que legal. Então, assim, essa intuição vinha muito da mãe dele. A mãe dele, essa conversa que ele tinha com esse espírito, né? Que era o que trazia o conforto para ele e que ajudava ele a saber se portar diante das coisas, para as coisas ficarem mais leves para ele. Então, esse Netuno em Câncer, para mim, é essa comunicação que ele tinha com a mãe no plano espiritual. Casa 9, a casa 9 é a casa da espiritualidade, tá? É a forma como a gente lida com a espiritualidade, com a religião. A casa 9 dele é em Virgem, ou seja, uma pessoa extremamente crítica consigo mesma, nesse sentido religioso, perfeccionista, detalhista, analítico, tá? Então, tudo que ele fazia tinha que ser assim, perfeito no sentido, porque ele se cobrava muito em relação a isso, certo? E aí, um ponto importante aí nessa casa 9, ele tem Júpiter. Gente, Júpiter é o planeta da expansão. Júpiter é o planeta também do espiritual, né? E Júpiter é o planeta que espalha essa energia positiva onde ele tá. Então, olha que interessante, além do Júpiter dele, que é lá em cima, tá na casa 9, ele tá bem no meio do céu. O meio do céu também é um ponto muito importante do seu mapa astral, porque eu vejo o meio do céu como se fosse a montanha. Nós estamos escalando essa montanha para chegar no topo. O meio do céu é o topo dessa montanha, né? E ele tem o Júpiter no topo dessa montanha. O Júpiter em Libra, lá em cima. Ou seja, a expansão espiritual dele, né? O ápice da vida dele é espalhar essa energia, essa força espiritual que ele tinha, né? Outra coisa, esse Júpiter lá no meio do céu me fala de uma popularidade. Ou seja, não tinha como ele vir e ser uma pessoa desconhecida, né? Porque o Júpiter já traz essa força para ele, tanto de expansão no sentido grandioso, porque tá lá no meio do céu. O meio do céu é a forma como o mundo te vê. Então, além de você alcançar o seu meio do céu, as pessoas vão te enxergar daquela forma lá em cima. E as pessoas recebem essa força, essa expansão espiritual que ele consegue atingir, né? Júpiter em Libra. Libra é o planeta da beleza, da elegância. Ele falava da espiritualidade com muita elegância. É muito bonito a forma que ele traz a visão, né, do espiritismo para o mundo.
Então, eu achei assim, faz muita coerência, né, com o mapa. Então, essa foi a minha visão em relação a isso, tá? E pra finalizar, pra não ficar muito longo, um ponto importante que a gente não pode deixar de falar é a Lua na casa 12. A Lua no seu mapa representa a sua mãe. A casa 12 é a casa do que tá escondido, nos bastidores, do nosso íntimo. Quando eu vejo que a pessoa tem no mapa a Lua na casa 12, eu sei que ela teve uma mãe ausente da vida dela. Pode ter sido no sentido físico, pode ter sido no sentido emocional, né? Claro que depende de todo o mapa. Do Chico, a gente sabe que a mãe dele desencarnou quando ele tinha 5 anos, então é por isso que ele tem essa Lua na casa 12, certo? Bom, gente, então essa foi a minha leitura do mapa do Chico. Eu fiquei muito feliz, assim, de ter olhado, vi mais coisas. Vou dar uma aprofundada nesse mapa ainda, até para estudos mesmo, eu gosto de fazer isso. É uma dica que eu dou para vocês também. Peguem mapas de pessoas conhecidas e estudem em cima disso, porque você começa a entender de fato as casas, os planetas e fazer uma ligação com outra e as coisas ficam mais coerentes aí para você, certo? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com quem gosta do assunto, porque ajuda o nosso canal a crescer, a expandir cada vez mais o conhecimento espiritual, certo? Então, um beijo e até o próximo vídeo.